Pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, que na verdade vem me acompanhando desde quarta-feira e que vai continuar comigo, né? Na quinta eu ministrei essa palavra numa outra direção. A palavra de Deus tem uma coisa extraordinária, que cada vez que você abre, que você ministra, ela ganha um corte novo, né? E tem a ver com uma vida que cresce para a plenitude da vontade de Deus. Quantos aqui acreditam que não há limites para o seu crescimento? Quantos aqui acreditam nisso? Que não há limites para você crescer? Então fala para a pessoa que está perto de você, você pode crescer. Fala para ele, você pode crescer. Você pode ser melhor, né? Os baixinhos gostam de ouvir isso, né? Não é? Você pode ser melhor. Você pode melhorar. Você pode viver uma vida diferente. João 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É interessante que o culto das 10h30 e o culto das 19h são públicos diferentes, o culto é diferente, mas sempre as palavras se falam, né? Hoje de manhã eu ministrei sobre quando você assume a responsabilidade da sua vida. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Quando você assume a responsabilidade sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o projeto de Deus na sua vida. Então você pode ouvir essa palavra no nosso canal no YouTube, deve estar aí até terça-feira no canal. Hoje eu quero falar sobre como eu desenvolvo essa vida que eu já assumi como minha. Você entende que apesar da vida ser uma dádiva de Deus, ela precisa ser desenvolvida? Você entende isso ou não? Entende ou não? Entende? Para a vida chegar aonde Deus sonhou, eu preciso manter-me em pleno contato com Deus para que a vida se desenvolva. É por isso, inclusive, que lá no Éden, Deus se encontrava com o ser humano continuamente. Às vezes a gente não entende por que algumas pessoas avançam mais do que as outras. Tem a ver com talento, tem a ver com aptidão, tem, mas isso é o mínimo. Os talentos, as aptidões, as habilidades naturais, elas vêm somente para dar um quê diferente para nós. Elas nos habilitam para algumas coisas, mas essencialmente todo mundo pode viver uma vida plena. Por uma razão muito simples, porque Jesus resolveu nos dar essa vida plena. Amém? Amém ou não? Diga comigo assim: tem uma vida plena e vitoriosa aguardando por mim. Você pode dizer com mais coragem? Tem uma vida plena e vitoriosa aguardando por mim. Se você fosse dizer isso à pessoa do seu lado, cheio de alegria, grato a Deus por isso, como é que seria? Fala para ele aí, cheio de alegria por isso, como é que seria? Fala para a pessoa: olha, tem uma vida plena e vitoriosa aguardando por mim. Eu não estou convencido, não. Você precisa, agora você vai me ajudar a fazer o seguinte: você vai convencer a outra pessoa disso. Você pode falar isso para ela? Ela precisa acreditar em você. Então fala para ela, por favor. Fala: tem uma vida plena, abundante, maravilhosa, extraordinária, vitoriosa, aguardando por você. Então você pode aplaudir Jesus por isso? E é verdade, irmãos. É promessa de Deus para nós. Jesus falou em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Porque você é filho de Deus, tudo aquilo que você pôr a mão para fazer vai ser excelente. Amém? Quantos concordam comigo aqui? Então, se você vai ser um estudante, se você vai ser um estudante, você vai ser um estudante excelente. Posso contar uma coisa para vocês? Para os meninos aqui, aproveitando que é o dia dos adolescentes aqui, só para nós aqui, tá bom? Eu comecei a me envolver com bagunça na escola, eu tinha 10 anos. 10 anos. Sério, acredite ou não. Na minha época, a gente tinha um negócio de montar briga depois da escola. No terceiro ano eu comecei com esse negócio.
ia para uma pracinha e ninguém machucava ninguém não, porque antes de machucar chegava alguém e separava. Na quarta série, eu fiz parte de uma lista que se não melhorasse, se os pais foram lá, eu ia ser expulso da escola. Você acredita nisso ou não? Não? E eu fui só piorando. Na sétima série eu fui reprovado. Tomei bomba. Né? Só que entre essa bomba e a segunda, a sétima série, eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência de batismo com o Espírito Santo. E aí sabia que tudo mudou? Depois daquele período, eu estabeleci que meu CR mínimo seria 8,5. Né? E graças a Deus, desde lá, eu nunca tive um CR menor do que 8,5. Né? Você pode dizer assim, graças a Deus, né, pastor? Graças a Deus. Então fala para o adolescente que está perto de você, pode mais. Fala para ele. Você pode mais. Quando a gente tem uma experiência com Deus, descobre a experiência com Jesus, a gente pode ser estudantes excelentes. Excelentes. A gente pode ser profissionais excelentes, maridos excelentes, esposas excelentes, famílias excelentes. A questão é que, na maioria das vezes, a gente não acredita nesse negócio. Eu tenho pensado muito nisso, viu, Denise? Eu tenho pensado nisso. Como que a gente prega Jesus, mas como que, de alguma maneira, a gente distorce Jesus? Porque a gente diz que Jesus muda a história, mas a nossa história continua do mesmo jeito. A gente diz que Jesus transforma a família, mas a gente continua vivendo um casamento medíocre. A gente diz que Jesus muda a minha forma de ser profissional, mas eu continuo sendo um péssimo profissional. Eu faço o que dá, do jeito que dá, sabe? Eu sou muito bom nos primeiros 2 meses de trabalho. Depois que passou os 3 meses de experiência, só Jesus. O seu trabalho vai precisar de muita graça para poder tolerar. Não é? Eu digo que Jesus faz de mim um novo homem, mas as velhas práticas continuam me acompanhando. De duas, uma. Ou a Bíblia está errada no que ela fala a respeito de Jesus, ou eu não estou vivendo Jesus de verdade. Não é verdade? Porque quando eu me encontro com Jesus, a minha vida por inteiro é transformada, mesmo que seja de forma gradativa. Não é? Mesmo que, eu não estou dizendo aqui que é uma coisa mágica, como acreditavam os moravianos, não é? Lá da época da fundação do metodismo, que achava que a santificação era instantânea. Aceitou Jesus, fica santo, perfeito na hora. A gente não acredita assim. Nós acreditamos que a santificação ela é gradual, é um processo de fé em fé, mas ela é contínua, ela é crescente. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam atrás. Então, se é verdade tudo que nós cremos e pregamos a respeito de Jesus, é verdade também que a nossa vida vai entrar numa rota de crescimento e desenvolvimento. E hoje eu quero compartilhar alguns princípios que eu aprendo na vida de Josué. Então eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Amém? Mesmo assentados, Josué, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Diz assim, não sei se a gente vai conseguir projetar aqui no telão, Josué 1, de 7 a 9. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado... Desculpa, nós vamos começar no versículo 6, Josué 1, verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares.
não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Tem uma coisa que marca a história de Josué. Josué, ele carrega uma série de ingredientes que dão para nós a referência de que nós podemos viver o que Josué viveu. Primeiro, porque Josué não vive um resultado de vida mágico, instantâneo. Muito pelo contrário. O processo de Josué leva 40 anos. Entende? Leva 40 anos. Até porque não existe nada na vida de bom que seja instantâneo. Tudo na vida é construído ao longo do tempo. Tudo na vida é construído num processo. Na medida que a gente age de maneira intencional, objetiva, contínua, dentro daquilo que Deus colocou para nós. É por isso que muitas pessoas começam bem e fracassam no meio do caminho, porque elas têm uma expectativa equivocada. Elas têm a expectativa que a sua vida, elas vão tomar uma decisão e num passe de mágica tudo vai ficar perfeito, e isso não existe. A única maneira de ficar perfeito é você aceitar Jesus e ir para o céu. Né? Tem alguém precisando disso aí hoje? Não, né? Quer dizer, né? Quer dizer, se fosse, aceitou Jesus, Jesus leva porque está pronto. Aí vai viver a perfeição no céu. Porque nessa terra, a gente está aqui para ser forjado. Nessa terra, a gente está aqui para ser trabalhado. E uma das maneiras que Deus usa para poder trabalhar a gente é colocar sobre nós um propósito. Quantos têm um propósito na sua vida aqui? Hein? Um propósito. Deus diz para Josué assim: Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer o meu povo herdar essa terra. Ou seja, seja forte e corajoso, Josué, porque sobre a sua vida há uma herança espiritual, há uma promessa espiritual. Sobre a sua vida, Josué, há um plano maior que você. Deus planejou algo ao seu respeito. Quantos têm consciência disso aqui, que Deus planejou algo ao seu respeito? Nem todos têm consciência de o que é esse algo. Às vezes a gente acha que o propósito de Deus é que a gente tenha uma conduta moral bem estabelecida, que a gente consiga ser ético nas relações da gente, que a gente seja bem sucedido, como eu falei, nas áreas da nossa vida. É isso sim, mas há algo maior do que isso. Há sempre, atrás de uma vida que Deus criou, há sempre um plano maior, que é maior que essa vida, que extrapola essa vida, que é a conexão entre Deus e você. Propósito é isso. Propósito é uma conexão, é um encontro da nossa limitação humana, da nossa fraqueza humana, com a onipotência de Deus, com a transcendência de Deus, com a soberania de Deus. Quando eu descubro o meu propósito, só é possível descobrir o propósito quando eu tenho esse encontro poderoso com Deus, em que a minha verdadeira natureza se revela. Enquanto eu não tenho a clareza desse propósito, às vezes eu vivo em função do propósito dos outros, ou da expectativa que os outros colocaram a meu respeito. Às vezes até bem intencionado, que o pai, a mãe, que os avós, que alguém colocou ao nosso respeito. Mas é na medida que eu me encontro com Deus, que eu me relaciono com a graça de Deus, que eu descubro esse plano maior, eu descubro esse objetivo maior, que enche a minha vida de sentido, que me dá coragem para lutar, que me dá coragem para vencer, que me dá coragem para fazer a diferença. E sabe, queridos, isso está disponível para todos nós. E esse propósito maior não é necessariamente uma coisa que te tira da tua vida cotidiana. Não, não é isso. Muitas vezes está relacionado com aqueles talentos que Deus te deu. Um professor descobre, na sua relação com os alunos, um propósito. O médico descobre, na relação com seus pacientes, um propósito. Uma mãe descobre, na relação com seus filhos, um propósito. Suzano Wesley é uma referência disso. Não sei porque eu estou falando muito de Wesley esse final de semana. Né? Mas Suzano é uma referência disso. Ela educava os seus filhos faziam uma determinada idade, ela educava os seus filhos na palavra.
o Wesley, a casa pastoral tem um incêndio, o Wesley é resgatado das chamas, e ela diz assim, eu vou me dedicar de maneira especial a esse menino, porque Deus tem um propósito especial sobre a vida dele. E não é que ela estava certa? Para cumprir o propósito de Deus na vida dela, a Suzana não precisou sair de casa. Ela cumpriu o seu propósito sendo mãe. Porque às vezes eu falo de um propósito e parece que é uma coisa messiânica, uma coisa extraordinária. Não, tem a ver com a sua vida, com a vida que Deus te deu, com o lugar que Deus te plantou, com a família que Ele te colocou, com o trabalho que Ele te deu. O problema é que muitos de nós vivem uma vida quase que no automático. Quase que no automático. Quem já preencheu aqueles formulários de cadastro online, que tem um lugarzinho lá para você clicar e dizer assim, eu não sou um robô. Já viram? Né? Porque hoje tudo é tão automatizado, né, que as pessoas querem saber se você está ali de fato, né, presencialmente. Tem gente que está robotizado, vive uma vida robotizada, repete um comportamento após o outro, sem medir, sem refletir, sem avaliar os resultados da vida que eu estou vivendo. Eu vou vivendo, vegetativamente, vou tocando a minha vida. Como disse o filósofo, vou deixando a vida me levar. Ninguém conhece o filósofo, né? Vocês demoraram para rir, era para ter rido antes. Não é? Vai tocando a vida, vai vivendo a vida descompromissado, porque já casei, já tive meus filhos, eu tenho uma casa para viver, tenho tudo. Não, não é isso. Josué recebeu de Deus uma palavra, seja forte e corajoso, porque você, Josué, olha como é forte esse negócio, você, Josué, vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi. Fala com o teu irmão assim, por favor. Fala para ele, com muita coragem e intrepidez. Fala para ele assim, olha, há uma promessa de Deus para uma multidão que depende de você. Você entende como é sério isso? É muito sério isso, irmãos. Enquanto eu não me posiciono no reino espiritual, tem um monte de gente que Deus colocou na minha conta, ou seja, que Deus quer abençoar através da minha vida, que fica na expectativa, porque Deus me elegeu para viver aquele propósito. A gente não crê na eleição para a salvação, nós cremos que todos foram chamados para a salvação, mas na eleição para o propósito, nós cremos sim, porque Deus nos criou com um propósito. Deus nos chamou para um propósito. Então a primeira coisa, se você quer ser feliz nessa terra, se você quer viver uma vida plena nessa terra, descubra o propósito de Deus para a sua vida. Busque o propósito de Deus na sua vida. Busque um significado mais amplo do que meramente fazer o que você faz. A segunda coisa tem a ver com o que Deus diz a Josué. Por conta do propósito, Deus diz para ele assim, seja forte e corajoso. Fala comigo, forte e corajoso. Você conhece alguém forte? Você pode citar o exemplo de alguém forte? Tem alguém forte perto de você aí? Não é? Forte, é forte, Léo? Tá aí, Léo, tá forte aí, Léo. Léo, a Cris está dizendo que você é... Crícia não. A Alícia, desculpa, Alícia. Está perto, viu? Diz que você está forte. O que é forte? Forte é quem, de alguma maneira, se admitiu fraco em algum momento da sua vida. Não é? Porque só sabe que é forte quem passou pela experiência de precisar de força. Ou seja, quem foi testado, quem teve a sua fraqueza, o seu limite testado. E força aqui não tem a ver com força física. Força para mim tem a ver com fé, esperança e amor. Fala para mim, força tem a ver com fé, esperança e amor. Deus está dizendo para Josué assim, Josué, seja forte na fé, permaneça na fé, acredite naquilo que eu te revelei, acredite naquilo que eu mostrei para você, que eu mostrei para o meu servo Moisés, seja forte na fé, seja forte na esperança, não retroceda, mesmo que hajam dificuldades, tenha uma palavra de esperança. Amém, irmãos? Fala comigo assim, no final já deu tudo certo. Já deu tudo certo, porque Jesus está lá no final para garantir que vai dar certo.
Amém? Jesus está lá no final garantindo que tudo dê certo. Seja forte na fé, na esperança e no amor. Por que eu preciso ser forte no amor? Porque ninguém vive sem amar, ninguém vive sem ser amado, ninguém vive sem compartilhar a sua vida, ninguém é forte só para si mesmo. A força tem que servir para ser compartilhada, a força tem que servir para dar a mão para alguém, a força tem que servir para pedir ajuda a alguém. Forte não é quem não precisa de ajuda, forte é quem, quando está precisando de ajuda, sabe pedir ajuda. E por isso ele vai mais longe, por isso ele persevera, por isso ele dá conta de vencer, por isso ele é forte, porque ele nunca está sozinho, ele está sempre cheio de um monte de gente. Amém, irmãos? Amém? Quem é forte aqui em nome de Jesus? Quem é forte aqui? Diga, levanta a tua mão e diga, eu sou forte em nome de Jesus, porque eu tenho uma fé viva que vem da parte de Deus. Amém, irmãos? Quem tem uma fé viva aqui? Uma fé viva, quem crê nos impossíveis aqui? Diga, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Eu tenho esperança, porque o meu Redentor vive, porque o último inimigo dos homens foi vencido, que foi a morte. O Senhor vive. E eu tenho amor, porque Deus me ama, Deus me acolheu, Deus me aceitou do jeito que eu sou. Eu posso amar, eu sou amado, eu sou querido, eu posso chorar, eu posso pedir ajuda. E por isso eu sou mais que vencedor. Amém ou não? Quem quer ser forte aqui? Forte, então não é quem tem toda a força na sua mão. Forte é quem recebeu a força da fé. Forte é quem recebeu a graça da ressurreição e da esperança contra a falta de esperança, como Abraão, que creu contra a esperança. Forte é quem foi batizado em amor e aprendeu a compartilhar a sua vida. Eu sou muito abençoado por ser igreja. Quem é abençoado por ser igreja aqui? Meu Deus, se você está chegando à igreja agora, querido, a gente tem um monte de problema. É verdade, você vai descobrir já já, tá bom? A igreja não é só essa coisa arrumadinha aqui do culto, né? Tem muito problema, né? Tem gente muito boa no meio de nós, tem gente que está querendo crescer, e tem gente também que está de mentira, mas a gente não pode cortar porque a gente não sabe, porque a Bíblia diz que é só no final. Então, e a gente não pode julgar também. Se você achar que tem um crente mentiroso no seu lado, você ora por ele. Amém? Eu ia falar assim, ore por mim, mas está errado, né? Se você achar que tem um crente mentiroso, ore por ele. Mas nós somos mais fortes quando nós somos igreja. Meu Deus, como é precioso passar pelos momentos difíceis na companhia dos meus irmãos. Quantas vezes a igreja já me socorreu. Foi na igreja que Deus deu direção para o meu ministério, para quem eu sou hoje. Foi na igreja que Deus deu direção para o meu casamento. É na igreja onde estão os meus vínculos mais fortes, de amizade, de relacionamento. É na igreja que eu encontro amparo, sustento para o dia da aflição, porque Jesus é o Senhor da igreja. Então a primeira coisa, querida, é que você foi chamado para um propósito. A segunda coisa é que você foi chamado para ser forte e corajoso. Tem algum corajoso aqui? Tem algum corajoso aqui? Deixa eu ver. Os outros não são? Levanta a mão aí, irmão. Tem um corajoso aí, não? Corajosa aí? Tem? O que é corajoso, irmão? Você sabe o que é corajoso? Hein? Como é que você descreve uma pessoa corajosa? Corajosa é alguém que vive além do medo. Pastor Guto gosta de dizer que o medo, às vezes, é um bom professor para a gente. Não é? O medo, às vezes, nos livra de algum problema. Por exemplo, se você não sabe nadar e não tem medo de morrer afogado, você vai pular numa piscina funda e vai morrer. Né? Não é verdade? Se você não tem medo de violência, aí você vai para o meio de um tiroteio e vai fazer o quê? Vai tomar um tiro. Não é? Coragem não é ausência de medo. Coragem é permanecer no propósito, apesar do medo. Você pode falar isso comigo? Coragem é permanecer no propósito, apesar do medo.
E aí eu vivo o que a Bíblia diz, que o verdadeiro amor lança fora o medo. A Bíblia não diz que o verdadeiro amor acaba com o medo. Ele lança fora. O medo não vai ditar para onde eu vou, até onde eu vou. Eu vou viver por revelação. Eu tenho coragem porque Deus me dá a graça da vitória, mesmo quando eu não me sinto seguro. E há um equívoco aqui sobre a relação com Deus, de que muitas vezes nós achamos que a experiência com Deus vai dar para a gente total segurança em todas as circunstâncias. Às vezes não. Às vezes a única coisa, e isso é fundamental, que não pode faltar é paz. Não é? Você não pode andar sem paz, porque a Bíblia diz que a paz é o juiz, é o árbitro nos nossos corações. Não é? Mas há muitas situações que você entra assim, sem saber como é que vai sair lá na frente. Você entra sem ter clareza. A única certeza que você tem é que Deus está com você. Mas essa é toda a certeza que você precisa. Amém? Toda a certeza que nós precisamos é a certeza de que Deus está conosco. Então, força e coragem não tem a ver com virtude, mas tem a ver com a presença de Deus na nossa vida. Amém? A terceira coisa, para a gente avançar, é que Deus diz para Josué assim no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Fala comigo assim, tenha cuidado com a sua vida. Fala com o seu irmão, tenha cuidado com a sua vida. Quem é que não cresceu ouvindo a mãe dizer assim, cuidado, meu filho, não é? Olha, quando você for atravessar a rua, olha para os dois lados, não é? Não é assim? Mãe não faz isso, né? O meu filho já está numa fase que quer dizer assim, pai, eu já sei atravessar a rua, não precisa me dar a mão, né? Mas a gente vai dizer continuamente para os filhos, toma cuidado. O que é cuidado? Cuidado em entender que essa vida que eu recebi é minha, mas antes de ser minha, ela é de Deus. Eu sou mordomo dessa vida que eu recebi. Entendeu? Eu não posso gastar essa vida de qualquer maneira. Não posso. Porque quando eu gasto de qualquer maneira, eu gasto uma coisa que eu não consigo recuperar, que é vital para a minha vida. Entendeu? O pessoal diz que gato tem 7 vidas, mas até hoje eu nunca vi um gato ressuscitar e viver 7 vezes. Não é? Eu nunca vi. E tem gente que vive como se esse dizer dos gatos fosse verdade. Vai gastando a sua vida de maneira irresponsável. Entendeu? Não pensa para tomar decisão, não ora, não busca de Deus, e depois vem com um pacote. Diz assim, Jesus, e agora? O que eu faço com isso? Agora administra, faz parte da sua vida. Porque Deus nos perdoa os pecados, mas as consequências do pecado a gente tem que administrar. Não é? Para eu viver além da média, para eu viver plenamente, para eu viver o propósito de Deus na minha vida, eu preciso aprender a cuidar da minha vida. Deus diz para Josué, tome cuidado e guarde toda a lei que eu ordenei para o meu servo Moisés. Porque embora a vida não seja uma caixinha de regras, há princípios que se você observar, você vai ser bem sucedido. Se você não observar, você vai dar com os burros na água mesmo. Vai se decepcionar. Há princípios na vida que precisam ser observados. O princípio do respeito, o princípio da semeadura, o princípio da honestidade. Não é? Aquilo que você planta, você vai colher. Mesmo que não seja hoje, mais tarde volta, a conta volta. Por exemplo, quem vive uma vida dormindo pouco, não dormindo adequadamente, a hora que chegar o momento que você precisa de energia, você não vai ter mais. Quem vive a vida fazendo o que quer na juventude, na velhice não tem energia, não tem vigor.
Quem não se relaciona bem durante toda a sua vida, na velhice vai ficar sozinho. É simples assim. É simples assim. Então, se você quer ser bem-sucedido, você precisa cuidar da sua vida. Cuidar, prestar atenção. Sabe? E aí, a dica que Deus dá para Josué é o seguinte: presta atenção no que eu ensinei para Moisés. E para nós hoje seria o seguinte, vive segundo a palavra. Você está em dúvida com respeito de uma decisão que você vai tomar? O que a palavra diz a respeito disso? O que Jesus faria em teu lugar? Qual seria a decisão de Jesus no teu lugar? Porque, querido, se você não tiver respaldo pela palavra de Deus, não faça. Porque a Bíblia diz que aquilo que não procede de fé é pecado. Aquilo que não procede de revelação é pecado. Aquilo que Deus não direcionou é pecado. E pecado gera o quê? Morte. Gera morte. É simples assim. A gente vive num tempo em que nós somos levados por frases de efeito, por modas, por tendências. Mas, como eu disse, as tendências e as modas vêm e vão. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Então, tem cuidado, querido. Aos jovens, tem cuidado com as escolhas que você faz. Tem cuidado. Me permita abrir um parêntese aqui. Aproveitar que hoje é dia da adolescência e falar de uma coisa. Hoje, por exemplo, virou ponto pacífico e caso comum que namorados tenham uma vida sexual ativa. Não é? E vive-se isso como se não tivesse consequência. Não é? Mas tem consequência. Tem consequência. O sexo foi feito para o casamento por uma razão muito simples. Quando você se dá sexualmente, você está criando uma conexão física, emocional e espiritual daquela pessoa, com aquela pessoa. Não há nada na vida tão poderoso como a vida sexual nesse sentido, de reunir as 3 dimensões do ser humano: física, emocional e espiritual. E é muito comum você ver jovens quebrados emocionalmente, quebrados espiritualmente, porque eles não guardam a sua vida. Se você caiu, se você pecou, se você então se ajuste diante de Deus e viva uma vida correta na presença dele, porque senão você vai acabar pagando a conta depois. Uma outra questão que está muito usual no nosso meio, mais do que a gente imagina, que é o uso das drogas. Na idade da adolescência, é muito comum aparecer gente para oferecer para vocês. Experimenta. Eu tenho a história de um pastor que aos 12 anos, no quintal da casa do amigo dele, ofereceram droga para ele. Se você precisa de droga para ser respeitado, se você precisa beber, é comum, aqui na praça, às vezes, adolescentes com garrafas de vodka, como se a vodka fizesse de mim um super-homem, uma super-mulher. Se você precisa desse tipo de coisa para se afirmar, é porque você ainda precisa descobrir a sua própria vida. Homens que têm uma vida que lá fora, para poder se afirmar, precisam participar do jogo mundano que está aí, homens casados que ficam olhando para todas as mulheres, que mexem com todas as mulheres, que acessam a pornografia, que traz isso para dentro da sua casa. Querido, você não tem como ser bem-sucedido se você não guardar e não viver a palavra de Deus. Pessoas que são desonestas nos negócios, que não assumem suas responsabilidades, compram mais do que pode. Pessoas que são destruidoras no relacionamento, falam mal de todo mundo, não sobra ninguém. Você está fazendo uma semeadura de miséria, não tem como ser próspero. A Bíblia diz, Deus diz para Josué: tem cuidado da sua vida, Josué, tem cuidado da sua vida. Porque o que resta para quem não obedece à palavra de Deus, querido, é que no final você vai colher uma vida amarga.
E não é só no final, não. Às vezes é aqui e agora. Vai colher uma vida amarga, vai colher uma vida longe do potencial que Deus estabeleceu para você. Isso não é brincadeira. Ninguém vai ficar pagiando você, ninguém vai ficar vigiando você. Houve um tempo na igreja que quando alguém sabia que alguém estava em pecado ou fazendo alguma coisa que a gente colocava essa pessoa diante do rebanho todo e expunha essa pessoa. Não, não é isso. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade diante dos outros, diante de quem a gente tem responsabilidade. Mas você é responsável pela sua vida. Por isso, para ter uma vida eficiente, eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Eu ensino para os meus filhos que a nossa intimidade é uma coisa que a gente preserva. Nessa época de rede social, não é? As pessoas se mostram. Põe um biquíni, né, e uma sunga, que é para 10 números abaixo do seu, e ainda posta no Facebook. Não é? E o pior é que nem sempre a coisa está dentro dos padrões que a sociedade pede, né? Não tem nem noção. Entendeu? É verdade, irmãos. Fala o que quer nas redes sociais. Misericórdia. Tem hora que eu queria ter uma tesoura. Não é? De vez em quando eu bloqueio alguns no meu Facebook, porque não dá. O que você anda compartilhando? O que você anda curtindo? Não é? Fala sério. Tem um programa, acho que no History, que diz que você é o que você come. Você é o que você se alimenta. Você é daquilo que você nutre. Fala com o teu irmão assim, tem cuidado com a sua vida. Fala com ele. Tem cuidado com a sua vida. Eu poderia continuar falando de várias coisas aqui. Vocês não têm noção de quantas pessoas chegam no gabinete feridas por uma palavra. Feridas por uma palavra. Que um pai, que um marido, que um líder da igreja, que um amigo disse. Vocês não têm noção. Quantas pessoas são destruídas porque alguém resolveu usar na sua raiva de uma palavra para destruir o outro. E destrói mesmo. Destrói mesmo. Tem que cuidar da sua vida, porque se você usar a sua língua para destruir alguém, você vai dar contas dessa vida que você destruiu diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus, por uma vida vale o mundo inteiro. Fala comigo assim, eu vou tomar mais cuidado com a minha vida. Fala. Eu vou tomar mais cuidado com a minha vida. E por fim, eu queria te convidar aí comigo, no versículo 9. O versículo 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Em outra versão vai dizer assim, não te desanimes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que fores. Fala comigo assim, eu só vou aonde meu Deus for. Amém? Quem tem consciência que Deus está com você aqui? Quem tem consciência? Deus está com você. Fala comigo, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está conosco. Deus está presente. Amém? Eu tenho que ter graça para ser bem-sucedido, para não desanimar. Você pode dizer para o teu irmão, por favor, fala com ele, não desanima não. Fala com ele. Vamos em frente. Vamos, ânimo. Vamos em frente. Não desanime. Não desanime. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém? Sabe de uma coisa que eu aprendo, irmãos, que para mim é poderosa? O maior interessado de que a minha vida seja plena é o Senhor. Ele é o maior interessado. Ele está mais desejoso disso. Ele quer tanto que eu vença. Ele quer tanto que eu seja pleno. Ele quer tanto que Ele deu a vida dele por mim. Ele veio e morreu e ressuscitou para que a minha vida fosse plena. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Deus não vai facilitar a vida para você. Deus não vai facilitar. Quem gosta de perder aqui? Tem alguém que gosta de perder? Você já ficou muito invocado por perder num jogo, numa disputa, né? Brincando de adedanha em casa, já ficou bravo? Já ficou bravo? Naquele futebol do retiro, né, que o time A ganhou do time B, já ficou bravo? Já ficou bravo em casa quando você queria um canal e a esposa queria outro e não tem 2 televisões dentro de casa? Já ficou? Né? Ninguém gosta de perder, não é verdade? Ninguém gosta de perder. Não é? Ninguém. Mas é interessante que Deus não nos livra dos tropeços. Deus não nos livra das decepções. Não. Deus não nos livra. É infantilidade achar que uma vida com Deus vai ser uma vida só de rosa, até porque rosa também tem espinho. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? Eu venci. Terça-feira a irmã Edmeia estava aqui. Quem estava aqui terça-feira? E aí ela ministrou para a gente, né? Mas antes dela ministrar para a gente, ela estava ali embaixo, a gente serviu um café para ela, eu compartilhando da minha vida, das transições que eu estou vivendo. Ela falou assim para mim: pastor, Ezequiel 47. Aí eu falei: o que foi, irmã Edmeia? Ô pastor, quando você entra no rio e a água está aqui nos artelhos, você faz o que quer, daquele jeito dela. Você faz o que quer, você pula, dança, e não sei o que e tal. Aí depois a água vem para a cintura, começa a ficar mais difícil, né? Depois que a água está nos ombros, aí fica mais difícil ainda. Chega um ponto, pastor, que você tem que se entregar e deixar o rio levar. Aí eu fiquei impactado, porque Deus, ela tem unção, eu falei: entendi, irmã de Edmeia. Quer dizer que a vida de verdade é uma vida de dependência de Deus. Não é a vida onde você está confortável. Hein? Fala com o teu irmão assim, por favor. Cristianismo não é colônia de férias. Fala para ele. Cristianismo não é colônia de férias. Está cheio de crente mimimi, né? Está difícil, pastor. Aí eu levei a irmã Edmeia para a sala do lado, onde a gente estava tendo uma reunião. Aí lá ela foi mais... Eu falei: conta aí, irmã Edmeia. Ela falou assim: 73 anos. Nunca vi melhorar, só piora. Como quem diz assim: quem anda com Deus, cada dia que anda mais com Deus, vai enfrentar um desafio maior. Por quê? Porque o objetivo é que você aprenda a depender totalmente de Deus. É fácil depender de Deus, irmãos? É muito mais confortável. Não é difícil não, porque a gente pode confiar em Deus. Mas a nossa humanidade caída quer o quê? Quer um lugar onde eu tenha controle, não é? Por que você acha que você senta no mesmo lugar sempre que você vem no culto? Hein? Você já tem uma visão consolidada daí. Tem gente que gosta de sentar num determinado lugar porque tem a melhor visão. Tem gente que senta num determinado lugar porque quando o pastor fizer o apelo, eu vou embora. Tem disso também. Vou ficar daqui que eu vou sair mais cedo, né? Se o pastor, né? Tem gente que senta em determinado lugar porque ali estão os amigos, sentam sempre ali. A célula está sempre naquele lugar ali. Aí eu fico perto ali. Por quê? Porque a gente quer estar num lugar onde eu tenho um certo controle. Só que a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é sair do controle, entregar o controle para Jesus. Amém? E aí, querido, vai ficar estreito. Porque o caminho é estreito. Mas não desanima não, porque o Senhor está com a gente. Amém? O Senhor está com a gente. Você pode ficar em pé? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Faça uma avaliação da sua vida. Eu falei sobre 4 coisas aqui. Eu falei sobre viver uma vida de propósitos, sobre viver o propósito de Deus para a sua vida.
Falei sobre ser forte e corajoso. Falei sobre ter a graça de não temer, de não ter medo, mas de ter cuidado da sua vida. E por fim, de não desanimar. Mesmo que a situação fique mais difícil, não desanime, porque o Senhor está conosco. Falei que Deus tem uma vida plena para nós. E a gente não precisa se conformar com uma vida aquém do que aquilo que Deus sonhou. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você não precisa se sentir mal, porque talvez a sua vida não está caminhando nessa direção. Eu me lembro, e esse é um dia na minha vida que eu faço questão de lembrar, que eu já era pastor, um jovem pastor ainda, mas já pastor. E uma irmã orando disse para mim: pastor, eu vi o púlpito de cabeça para baixo. E naquele dia eu disse para aquela irmã, sem titubear, ela não entendeu nada. Eu falei assim: a senhora viu a minha vida. Eu acho que ela não entendeu nada. Como é que a vida do pastor está de cabeça para baixo? Mas eu sabia. Eu sabia que a minha vida naquele momento, no alto dos meus 22, 23 anos, acho que eu já tinha quase mais do que isso, uns 24 anos, a minha vida não estava alinhada com o que Deus tinha planejado para mim. Meu relacionamento não estava alinhado com o que Deus queria para mim. Minhas prioridades não estavam alinhadas com o que Deus queria para mim. Meu comportamento não estava alinhado, apesar de eu conhecer a palavra e já ser pastor. Porque não é o título, não é o fato de ser membro da igreja que te faz uma pessoa melhor. O que te faz uma pessoa melhor é uma decisão de crer e viver o que Deus tem para você. Posso te contar uma coisa? Quando você diz crer, mas não crê, Paulo diz o seguinte: somos os mais infelizes da terra. Paulo diz assim: se Jesus Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes da terra. Se você está na igreja, na presença de Deus, mas não vive essa vida, você está vivendo uma vida muito infeliz. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja feliz. Então o que a gente precisa fazer é romper com a vida de pecado, é romper com a vida de desobediência e assumir uma vida nova na presença de Deus. Assumir uma vida nova, dizer: eu creio, Jesus. E querido, a vida nova quem vai te dar é Jesus. Você não pode te dar essa vida nova, se dar essa vida nova. É a história do rio. É sair da zona de conforto e caminhar mais fundo, ir para mais fundo, até onde a água te leva. Saia da beira, saia do lugar confortável e vai para um lugar onde tem muita água. Vá para um lugar onde você dependa exclusivamente de Deus para te levar. Porque a Bíblia diz: não é possível servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Jesus quer ser o seu Senhor, Jesus quer ser o seu guia, Jesus quer dirigir a sua vida, e Ele tem vida plena para te dar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, traz essa palavra, traz a revelação dessa palavra para nós, em nome de Jesus. Querido, se você precisa tomar uma decisão hoje, se você precisa resolver viver o propósito, andar na presença, depender de Deus, com força e coragem e sem desanimar, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui. Vem aqui, traga a tua vida para o altar de Deus. Traga teu coração para o altar de Deus. Venha, enquanto o Ministério do Louvor nos ajuda. Traga seu coração para o altar de Deus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. E venha aqui dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de propósito na tua presença. Venha, querido, pode vir. Traz a sua família, traz a sua casa, traz os seus projetos, traz os seus sonhos, traz os seus pecados para o altar.
Traz os seus medos, traga as suas fraquezas. Forte eu sou, pelo Espírito de Deus. Queria pedir que os discipuladores viessem à frente, que a gente seja modelo nisso, que a gente seja modelo nisso. Venha, querido. Vamos declarar nossa força em Deus. Deus é minha porção.